Olá, olá, você pitaqueiro, você pitaqueira, você que investe aí em esportes, né, apostando, e nesse 12 de junho, Dia dos Namorados, vai colocar um dinheirinho no amor que você tem pelo seu clube e pelo futebol. Estamos começando mais um Sociedade de Futebol e Pitaco, SFP, eu sou Bruno Félix. Antes de mais nada, curta, compartilhe, comente, siga a gente no Instagram e nos ajude. Nos ajude a continuar crescendo, a estarmos aqui todos os dias fazendo vídeos para você. Então se inscreva, a sua inscrição é muito importante e vai nos ajudar muito, tá legal? Vamos falar de Série B e vamos puxar aí pelo clássico nacional que temos por essa 12ª rodada, o líder Cruzeiro com 28 pontos, tentando ultrapassar já os 30 pontos aí no campeonato, contra o Vasco, com 21 pontos, é o terceiro, tenta encostar no Bahia e seguir aí próximo da Raposa. Vinícius Alexis. Fala, Bruno Félix, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui no SFP, o Sociedade de Futebol e Pitaco, para falar de Série B. Não tem dica de Rio Pitaco, mas vamos falar do jogo, dar umas dicas de aposta, até porque é uma partida muito interessante de aposta. E dizer, Bruno Félix, apesar dos dois times estarem no G4, são times em momentos muito diferentes. O Cruzeiro está voando, uma sequência absurda de vitórias. O Vasco da Gama teve o Zé Ricardo pedindo o boné para ir treinar no Japão. Então não dá para dizer que, apesar de estarem no G4, os times vivem o mesmo momento. O Vasco vive um momento de incertezas, de dúvidas. E o Cruzeiro parece, depois de 3 temporadas, ter encontrado um caminho para voltar e até aqui sobra na Série B do Campeonato Brasileiro. Já abriu vantagem aí para o quinto colocado, ou seja, está muito consolidado nesse momento dentro do G4. E se fosse para passar, por exemplo, em um favorito, eu diria que o Cruzeiro é favorito mesmo jogando em São Januário. Não quer dizer que vai ser um jogo fácil, mas o Cruzeiro tem grande chance sim de vencer o jogo. E aí uma questão interessante, a casa que a gente aposta, por exemplo, não abriu tantas possibilidades diferentes de aposta. Estão todos muito baseados em placar e número de gols. Mas, por exemplo, os dois times marcam, ela está pagando 2,40. E eu achei uma odd muito alta. Porque apesar do Cruzeiro jogar fora de casa, o Cruzeiro pode fazer alguns vasos da gama, tem um ataque poderoso bastante para isso, e o Vasco jogando em casa também tem as suas vantagens, pode conseguir um pênalti, um gol de bola parada, tem seus jogadores de qualidade. Então, imaginar um jogo com pelo menos 2 gols, com os dois times marcando, é muito grande. A possibilidade existe, ela é muito real. E mais de 1,5 gol, que é uma aposta considerada baixa para a maioria das casas, está pagando 1,60, então não paga tão pouco assim. Né? Então, a minha aposta é de que teremos gols desse jogo. Eu posso ter enganado, o jogo terminar num horroroso 0-0. Mas não é o que se desenha, até pela capacidade ofensiva, principalmente do Cruzeiro. O outro, até porque a gente estava falando sobre abrir diferença aí na liderança, né? O quinto colocado, que é o Grêmio, que tem 11 pontos atrás, tem um jogo difícil nessa rodada, que é o encerramento da 12ª rodada, o jogo da segunda-feira, jogo contra o Sport, fora de casa, o Sport, que é o quarto colocado. Então, as equipes podem trocar de posição, mas não é um jogo simples aí para o Grêmio, fora de casa, né? Um Grêmio que ainda vive um momento aí muito instável de jogo mesmo, né? Falando de parte tática, de técnica também, enfim, e de resultado, obviamente, um time bastante instável que em 11 jogos já empatou 5 nesse campeonato. E o outro jogo, Vini, é a partida entre, só ver a ordem aqui, entre Tombense e CSA, jogo desse domingo, outro jogo desse domingo, a equipe da Tombense, um campeonato que os times estão muito próximos ainda um do outro, né? Principalmente ali para o Grêmio, que é o quinto com 17, a própria Tombense tem 13. Né? Tá próximo aí, pode encostar então Ô, uma Bruno, vitória da Tombense. a diferença do Cruzeiro para o quinto, que é o Grêmio, é de 11 pontos. Sim. A diferença do Grêmio, que é o quinto, para o Guarani, que é o último, é de 8. Né? De 9, de 8. 8 pontos. Então o CSA, por exemplo, a Tombense, se vence o jogo, vai a 16, pode parar ali entre os 6, 7 primeiros, né? 8 primeiros, vai. A mesma coisa do CSA. O CSA é o 14º, né? A Tombense, aliás, a 15º, a Tombense 14ª colocada. O CSA, uma posição abaixo, com 13 pontos. Essas equipes
podem, por exemplo, ser ultrapassadas depois pela Chape, que tem 11 jogos e tem 12 pontos. Então, campeonato muito, muito embolado. E nesse momento que nós estamos gravando, tá rolando aí o jogo do Novo Horizontino contra o Guarani, né? Por enquanto aí 0-0. Então, para Tombense e CSA, o que você imagina, né? Tombense com 2 vitórias, 7 empates e 2 derrotas, 10 gols marcados, 11 sofridos, a mesma campanha do CSA, que tem 7 gols marcados e 8 sofridos em 11 jogos. A Tombense tem um ataque melhor, né? Um ataque mais efetivo, também tem uma defesa pior. A campanha é a mesma, o saldo de gols é o mesmo, a Tombense está na frente do número de gols marcados, 10-7. Cara, jogando em casa é um jogo que a Tombense precisa vencer, porque também enfrenta um adversário que está lutando contra o rebaixamento, né? Então é um adversário do mesmo nível que o seu. Ganhar em casa é fundamental para ficar na Série B, né? Então a Tombense tem essa missão de ganhar em casa e o CSA deve jogar buscando um empate. O CSA que não perde as 5 rodadas, né? Nos últimos 5 jogos tem 4 empates e 1 vitória. No mesmo período, a Tombense até perdeu um jogo, mas tem 2 vitórias e 2 empates. Ou seja, um empate nesse jogo não é nenhum absurdo, né? Sim, Com não é. Gols, 1-1. Um empate em 0-0, por exemplo, no máximo 1-1 ali. Um menos de 2 gols e meio é muito provável num jogo desse, já que nem Tombense nem CSA tem pelo menos um gol de saldo. Um médio de um gol marcado por jogo, né? Então ali um menos de 2 gols e meio é bem possível, bem provável. Se você quer apostar num jogo com poucos gols e ser um pouco menos ousado, talvez um menos 3,5 aí. Isso, é quase uma segurança nesse caso, né? Só porque a gente está falando isso, o jogo acaba 3-3. Isso, vai ser 5-3, igual o Fluminense e Galo. É bem difícil de acontecer, mas essa é a linha aí para esse Tombense e CSA. Bom, então falamos aí desse Tombense e CSA, já falamos de Vasco e Cruzeiro. Vinícius Alexis, considerações finais. Bruno Félix, um grande abraço para ti. Eu queria deixar a menor nota de repúdio à CBF, que marca jogo da Série B, final de semana, 11 horas da manhã, e atrapalha a gente. Né? Porque ele não consegue gravar a tempo. Né? E aí, como o Rei do Pitaco só tá ontem e hoje, só abriu rodada para os 4 jogos, a gente acabou não conseguindo fazer vídeo, no caso de hoje, 3 jogos, né? A gente acabou não conseguindo fazer vídeo porque a gente não consegue gravar a tempo do jogo das 11 horas. Assim, isso é um problema muito sério. E a gente esqueceu de repúdio à Confederação Brasileira de Futebol, que não deve marcar jogo da Série B às 11 horas da manhã. Um abraço. Valeu, Vini. Então, se inscreva no canal, né, nos ajude a crescer e a continuar aqui todos os dias com vídeo novo para você. Tá legal? Então, valeu, Vini. Até a próxima. Até a próxima, Bruno Félix.